Olá, sou Zé Black, do Notícias Mil Grau. Depois de semanas de bombardeios, mísseis e milhares de vítimas civis, um silêncio tenso voltou a Gaza com o anúncio de um cessar-fogo entre Israel e Hamas. Será que desta vez estamos diante de um ponto de inflexão real ou apenas de uma pausa estratégica antes de uma nova rodada de violência? O que você acha que muda de fato no tabuleiro do Oriente Médio? Vamos aos fatos confirmados nas últimas horas. O acordo foi costurado com mediação central do Egito e do Catar, com apoio direto dos Estados Unidos, e relatos de participação turca nas conversas. Enquanto a trégua entra em vigor, autoridades falam em retorno gradual de civis a áreas de Gaza e em uma aceleração da ajuda humanitária, com agências como Unicef e Programa Mundial de Alimentos ampliando operações. Você imagina quais garantias são indispensáveis para que civis consigam voltar sem medo? Há também a expectativa de um encontro de alto nível em Sharm el-Sheikh, no Egito, reunindo líderes de mais de 20 países para dar respaldo político à trégua e discutir passos seguintes: fluxos de ajuda, troca de reféns e prisioneiros e parâmetros de segurança. Porque o encontro assim importa. Porque transforma uma trégua militar em um processo político, mesmo que frágil. Sem lastro diplomático, cessar-fogo se desfaz com o primeiro tropeço no terreno. Você acredita que uma conferência internacional consegue impor custos políticos suficientes para desincentivar violações? Sobre os termos, reporta-se que há fases previstas, começando por uma redução de presença militar israelense em determinadas áreas, liberação escalonada de reféns e prisioneiros, e retorno controlado de deslocados internos. Em propostas anteriores, inclusive aceitas por Hamas e debatidas por Israel, o desenho por fases incluía 6 a 8 semanas iniciais, discussões sobre retirada mais ampla depois e início da reconstrução sob supervisão internacional. Se a lógica por etapas prevalecer agora, qual seria a sequência mais crível? Segurança primeiro, depois política, ou política primeiro para viabilizar segurança? Um ponto delicado é a assimetria de compromissos. Israel tem insistido no direito de resposta a ataques e hesita em aceitar um cessar-fogo permanente sem condicionantes. O Hamas, por sua vez, tenta atrelar trocas de reféns a garantias de não retomada das operações e a uma trajetória clara de retirada. Quando um lado busca uma pausa tática e o outro quer um fim definitivo, como calibrar o relógio desse acordo? O que impede que a trégua vire só uma janela para rearmamento e reposicionamento? Outra dimensão é a da confiança no fiador. A diplomacia recente reforçou a figura dos mediadores, Egito e Catar, e indicou um papel de pressão direta de Washington sobre Jerusalém e sobre a própria liderança do Hamas. Relatos dão conta de que essa pressão incluiu compromissos públicos e privados para sustentar a trégua e avançar na libertação de reféns, ainda que pontos-chave, como desarmamento e desenho de governança em Gaza, permaneçam em aberto, até que ponto garantias essencialmente políticas e verbais, e não um tratado formal detalhado, conseguem segurar atores armados no terreno. No fronte humanitário, organizações já se preparam para ampliar corredores de abastecimento e restabelecer serviços básicos. Em outras tréguas recentes, vimos o vai-vem. Abre-se o fluxo, depois ele é restringido, e a população paga a conta. Autoridades brasileiras, em meses anteriores, já haviam cobrado a manutenção de assistência contínua e sem impedimentos, justamente para evitar que a pauta humanitária se torne refém da lógica militar. Como blindar a ajuda de retaliações políticas e militares no dia a dia? E a reconstrução. Há compromissos e promessas de recursos para hospitais, escolas e infraestrutura básica, mas tudo depende de mecanismos de supervisão, de um ambiente mínimo de segurança e de quem, na prática, vai administrar cada etapa dentro de Gaza. Egito e Catar tendem a liderar o arranjo técnico ao lado de agências da ONU. A Liga Árabe e o Conselho de Cooperação do Golfo sinalizaram apoio às mediações e a um cessar-fogo imediato e duradouro. Quem deveria administrar a reconstrução? Um consórcio árabe internacional, a Autoridade Palestina, uma nova autoridade interina. Vamos falar do Brasil. Tradicionalmente, o Itamaraty projeta neutralidade construtiva, defende cessar-fogo, solução de 2 estados, corredores humanitários e respeito ao direito internacional, mantendo diálogo com Israel e com países árabes. Nas últimas notas, o Brasil tem apoiado publicamente acordos de trégua e cobrado previsibilidade na ajuda. Essa postura preserva interesses comerciais, de carne ao agronegócio e cooperações tecnológicas, ao mesmo tempo em que busca relevância diplomática em fóruns multilaterais. Você acha que o Brasil deveria assumir um papel mais ativo na coordenação de ajuda e reconstrução, por exemplo, liderando um grupo de doadores sul-americanos? Na economia,
O efeito dominó é imediato. Qualquer sinal de estabilização tende a aliviar o prêmio de risco sobre o petróleo e o frete marítimo no Mediterrâneo e no Mar Vermelho. Qualquer violação da trégua faz o inverso. Se a trégua segura, podemos ver algum alívio de curto prazo em preços de energia, melhorando expectativas de inflação em países importadores, como o Brasil. Mas, se a violência vaza para outras frentes, Líbano, por exemplo, o mercado reprecifica o risco em minutos. Você, que acompanha mercados, aposta em qual cenário nos próximos 30 a 60 dias. Há também a política de segurança regional. Um cessar-fogo em Gaza não existe num vácuo. A tensão na fronteira norte de Israel, a vigilância sobre a atuação de milícias alinhadas ao Irã, e a incerteza sobre quem governará Gaza depois. Sem uma arquitetura que trate da segurança de fronteira, do fluxo de armas e da gestão civil no território, o acordo pode se desgastar rapidamente. Na sua visão, qual arranjo de segurança seria minimamente aceitável para Israel, para o Egito e para a comunidade internacional, sem colapsar as demandas palestinas por autonomia? O tema dos reféns e prisioneiros é moral e politicamente explosivo. A troca é, muitas vezes, a única cola que mantém uma trégua de pé nos primeiros dias. Relatos indicam deslocamentos preparatórios para libertações em escala, e isso movimenta o debate público em Israel e nos territórios palestinos. Se esse pilar falhar, se uma liberação atrasar, se houver disputa por listas, que tipo de mecanismo de arbitragem deveria entrar em cena para evitar que tudo desande? Uma comissão tripartite de mediadores, supervisão direta da ONU. Agora, olhando um pouco além do imediato, há duas narrativas em disputa. Uma diz que a trégua abre caminho para um rearranjo regional com mais integração econômica e menos incentivos à escalada, algo que facilitaria, lá na frente, um pacote maior envolvendo normalizações e garantias de segurança. A outra diz que, sem resolver a questão central, um horizonte claro para dois estados e para a governança de Gaza, qualquer pausa será apenas isso: pausa. Qual dessas narrativas parece mais plausível hoje e por quê? Para a sociedade civil palestina, o retorno de famílias a bairros arrasados é um passo emocionalmente poderoso, mas logisticamente complexo. Casas destruídas, infraestrutura elétrica e hídrica comprometida, escolas e hospitais em ruínas. É aqui que a comunidade internacional é testada de verdade. Promessas viram contratos, contratos viram obras, obras viram serviços. Que indicadores você usaria para avaliar, mês a mês, se a reconstrução está saindo do papel? Taxa de reabertura de escolas, megawatts restabelecidos, quilômetros de água e esgoto reparados. Para Israel, a equação também é dura. Como conciliar a exigência doméstica de segurança e justiça, especialmente no tema dos reféns, com pressões externas por contenção e por um horizonte político? A manutenção de credibilidade do governo israelense perante seus cidadãos e aliados dependerá de resultados visíveis: reféns em casa, redução de ameaças nas fronteiras e um plano claro para o dia seguinte em Gaza. Qual seria, na sua avaliação, um conjunto mínimo de metas que permita sustentar apoio interno sem colapsar a trégua? E o papel dos Estados Unidos? A capacidade de Washington de cobrar cumprimento, oferecer incentivos e articular coalizões de doadores é decisiva. Reportagens recentes sugerem um envolvimento direto e incomum de altos emissários para fechar as pontas do acordo. Mas a pergunta é: os EUA têm apetite político para bancar, por meses, um esforço de microgestão desse cessar-fogo, inclusive peitando aliados quando necessário, ou veremos uma diplomacia de picos, reagindo a crises e arrefecendo logo depois? Para encerrar, deixo 3 questões que vão nos orientar no acompanhamento diário desta trégua. Primeiro, a ajuda humanitária flui de forma contínua e em escala suficiente, sem bloqueios políticos. Segundo, o cronograma de troca de reféns e prisioneiros avança sem rupturas que detonem a confiança. Terceiro, há um embrião de governança e reconstrução com supervisão internacional que não dependa de uma única capital ou de um único líder. Se a resposta for sim para esses 3 pontos, talvez possamos falar em algo mais que uma pausa. Agora é com você. Você acredita que este cessar-fogo será duradouro ou apenas uma trégua temporária? Que medidas concretas deveriam ser priorizadas nos primeiros 30 dias para transformar silêncio em segurança e segurança em perspectiva de paz? Comenta aí, porque a sua análise ajuda a gente a cobrar os atores certos na hora certa. E claro, seguimos monitorando a implementação do acordo, a resposta da comunidade internacional e os impactos econômicos da estabilização, ou da falta dela, nos mercados globais. Até a próxima!